Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão sobre a luz da palavra nesse nosso caminhar terreno. Oremos. Pai de misericórdia, que criaste o mundo e o confiaste aos seres humanos, guiai-nos com teu Espírito para que, como igreja missionária de Jesus, cuidemos da casa comum com responsabilidade. Maria, Mãe protetora, inspira-nos nessa missão. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam, por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai, tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer seu pai é a sua mãe. O sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de seguir seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com as tradições que vos transmitis, e vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, ao longo de nossas vidas, nós somos doutrinados ou direcionados a seguir algumas tradições, a seguir algumas regras, condutas humanas, preceitos humanos, decretos humanos, costumes humanos. Mas muitas vezes alguns desses costumes não condizem com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e nos afastam do amor do Pai e do sentido maior de seus ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras, principalmente nos 10 mandamentos. Nos mandamentos em que Deus, em que Cristo resume a todos nós em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis que o Evangelho apresenta nessa narrativa os hipócritas, os fariseus, que observavam Jesus para apanharem alguma de suas falhas, que fosse ao encontro e que fugisse às normas e os preceitos daquela sociedade da época. E eles observam que os discípulos de Jesus não lavam as mãos na hora de refeições. E vão até Jesus, como que de forma de uma cobrança, para que eles cumprissem esse ritual de lavar as mãos. E pergunta a Jesus: por que os teus discípulos não seguem os preceitos, os costumes, e não lavam as mãos antes da refeição? E Jesus, por meio de sua sapiência, de sua sabedoria, diz que bem profetizou o profeta sobre os fariseus, esse povo que honra a Deus com os lábios, mas não com a profundeza de seus corações. E isso vai ao nosso encontro também. Será que nós amamos verdadeiramente e honramos a Deus? Será que nossas orações são orações para o bem comum, para uma sociedade melhor, ou somente para os meus preceitos humanos? Sigo as hipocrisias humanas por meio de suas tradições, ou sigo a Deus por meio de seu direcionamento? Ao longo de nossas vidas, somos levados a isso. É bastante comum
nós percebemos as nossas ações e ações de outras pessoas. Temos a mania de criticar os outros, apontar o dedo. E isso acontece também com aqueles hipócritas dos fariseus diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegam e dizem, acusando, apontando, segundo eles, as falhas que os discípulos estavam cometendo ao não cumprir os preceitos antigos, os decretos, os costumes daquele tempo, né? De lavar as mãos antes das refeições. E Jesus, ele mostra especialmente que o que importa não é seguir os preceitos antigos para organizar, direcionar uma falsa doutrina por meio da hipocrisia para uma sociedade, mas sim cumprir aquilo que manda os mandamentos, do fazer o bem, do levar a palavra, do ser sal, do ser luz, de levar esse amor pleno de nosso Senhor Jesus Cristo aos confins da terra. E ele mostra a mim e a você que muitas pessoas dizem amá-lo somente com os lábios, mas o coração está longe de professar a verdadeira fé e o bem comum. Quantas e quantas vezes, diante de nossas orações, nós proferimos palavras vazias, palavras sem sentido, mas somente para satisfazer o nosso ego e, principalmente, oportunizar o afastamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração sem ação, somente com palavras vazias, não reflete o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nem a presença do Espírito Santo. Da mesma forma, doutrinas sem sentido de gerar vidas, preceitos, decretos que não geram vidas, são decretos vazios que nos afastam dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, diz a santa lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, as palavras devem ser palavras de Deus, não somente contradições humanas, mas com aquilo que oportuniza a vida nova, o bem comum, o ir ao encontro dos necessitados, o compartilhar empatia, o ser sal e o ser luz diante de nossas experiências humanas. Momento de reflexão, paz e bens no coração de cada um de vocês.